nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área, galera. Uma lista grande de jornalistas lá de São Paulo estão desesperados com o mercado da bola, né? Estão metendo pau na contratação do Saul, né? Tem jornalista falando que o Saul que tá chegando não é o mesmo Saul de 10 anos atrás. É mesmo, PVC, você é um gênio. Você é algo assim fora da curva. Então, além disso, tem jornalista preocupado com o valor que a gente pagou pro Samuel Lino. Tem jornalista falando que o Royal não é igual ao Wesley. É mesmo, Rizek? Então vamos lá, né? Daqui a pouco a gente fala sobre essa lista de invejosos em relação à nossa janela de transferência, né? O mercado da bola, que o Flamengo tá indo com muito dinheiro no bolso fazer suas contratações. Vamos falar também sobre o Sub-20, que na próxima quarta-feira jogará as quartas de final contra o Cruzeiro, partida única pelo Brasileirão da categoria. E vamos falar também sobre o Lucas Paquetá. Será que ele vai pintar no rubro-negro? Até porque agora ele foi inocentado. E o Flamengo, há um tempo atrás, quis a contratação desse jogador. Então, essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV. Mas antes disso, por favor, deixe seu like e se inscreva na Flageral. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E falando agora sobre o nosso Sub-20, que vitória rubro-negra contra o Fortaleza, né? Que tava brigando lá nas cabeças. Fortaleza terminou na 7ª colocação no Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Flamengo fora de casa conseguiu uma vitória no apagar das luzes com um gol do Joshua, né? Um golaço no ângulo, um gol para deixar ali os rubro-negros felizes, até porque o Lohan não estava jogando, o Matheus Gonçalves não estava jogando, o Flamengo estava com um time ali mais ou menos misto, né? E o Flamengo teve uma boa atuação num jogo muito truncado. A vitória deixou o Flamengo com 33 pontos e na tabela de classificação o Flamengo terminou na 4ª colocação e enfrentará o 5º colocado. O Flamengo ficou com 33 pontos e o 5º colocado ficou com 32 pontos, que foi o Cruzeiro. Então, Flamengo e Cruzeiro, né, na próxima fase, nas quartas de final. Lembrando que as quartas de final é em partida única. Vamos ver a tabela ali, qual foram os 8 primeiros colocados. O Palmeiras foi o primeiro colocado com 45 pontos, o Bragantino foi o segundo colocado com 42 pontos, o Atlético Paranaense foi o terceiro colocado com 35 pontos, aí veio o Flamengo e o Cruzeiro, que eu já falei pra vocês. Em relação ao Vasco, 32 pontos, ficou na 6ª colocação, Fortaleza com 30 pontos ficou na 7ª colocação e o Juventude com os mesmos 30 pontos ficou na 8ª colocação. Então, pra vocês anotarem aí, próxima fase, quarta-feira agora, dia 30, Flamengo jogará na Gávea contra o Cruzeiro, ou na Gávea, ou no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, né? Ainda não temos a certeza sobre a transmissão ser no Sport TV ou a transmissão ser lá na Flamengo TV. Vamos ficar na expectativa, mas, pelo amor de Deus, com certeza a gente deverá ter uma transmissão, principalmente de quartas de final do Campeonato Brasileiro. Então, anota aí, 3 da tarde, quarta-feira, Flamengo e Cruzeiro. Os outros jogos são Palmeiras versus Juventude na quinta-feira, às 4 horas da tarde. Bragantino versus Fortaleza na quinta-feira, às 19 horas. E na mesma quinta-feira, Vasco versus Atlético Paranaense às 4 horas da tarde. Lembrando mais uma vez, partida única nessa fase. É isso aí, parabéns à nossa molecada que conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro. Para quem não lembra, o Flamengo estava muito mal das pernas no começo do Brasileirão, mas agora se recuperou e está praticamente pronto para essa decisão na próxima quarta-feira e também se preparando muito bem para a partida mais importante da história do nosso Sub-20, que é Flamengo versus Barcelona, a final do Mundial de Clubes, que acontecerá no dia 23 de agosto, no estádio Mário Filho, mais conhecido como Maracanã. E rapaziada, os jornalistas estão se mordendo, né? Os jornalistas estão com uma dor de cotovelo com essa janela do Flamengo, eles entraram em colapso. 4 jornalistas estão muito preocupados com essas contratações rubro-negras, né? São eles: Arnaldo Ribeiro, Paulo Nunes, que é um comentarista, né? Ex-jogador, mas como tá no meio dos jornalistas, a gente pode colocar ele nesse balaio aí. Paulo Nunes, o André Rizek, né? Novidade, André Rizek falar de alguma coisa contra o Flamengo, e também
o Paulo Vinícius Coelho, mais conhecido como PVC, né? Em relação ao André Rizek, ele está muito incomodado com a contratação do Royal, né, para o lugar ali do Wesley, que vai embora. O Emerson Royal ficará disputando a vaga com o Varela, e ele, muito preocupado, né, com os cofres rubro-negros, ele falou o seguinte, que ele não enxerga, né, o Emerson Royal como sendo melhor que o Varela, que essa contratação pode ser uma contratação furada, porque o Varela pode ser melhor do que o Royal, né, que o valor que o Flamengo pagou foi muito alto. Ele devia ter preocupado com o Corinthians dele, com o Corinthians que não paga salário, com o Corinthians que não paga direitos de imagem, com jogadores que chegaram e já querem ir embora, mas não, a preocupação maior dele é com contratações do Flamengo. Eu acho que isso não é preocupação, não. Eu acho que isso aí é medo, né? A PVC falando também do Saul, falando que o Saul, que essa contratação pode ser uma decepção para o Flamengo, para a torcida do Flamengo, porque o Saul que chega agora não é o mesmo Saul de 10 anos atrás. É mesmo, PVC, você é um gênio. Seu cérebro devia ser mandado para a NASA quando você deixasse esse planeta, porque deve ser um cérebro 0 km, né? Nunca foi usado. Tem que ser estudado pela NASA. Não me diga que o jogador que chegou agora não é o mesmo de 10 anos atrás. Meu Deus do céu. Então um jogador de 30 anos não é o mesmo de quando ele tinha 20 anos. Que dose, hein? Dose pra leão. Pra mim isso aí é algum desespero da imprensa, né? Porque chegam jogadores, né? O Saul tá chegando pro Flamengo, o Flamengo pagando um salário alto pro Saul, mas tem condições de pagar um alto salário, né? O palmeirense PVC, ele, quando cita isso, ele não lembra da contratação do Vitor Roque pro Palmeiras, né? Que o Vitor Roque foi contratado por 25 milhões de euros, mas não. O Saul que é o grande problema, né? PVC, o Saul vem, mas ele vem para complementar, né, para ajudar um time já cheio de bons jogadores. A gente não vai depender das boas atuações do Saul, a gente tem um elenco de muita qualidade. Mas o que você disse é uma coisa lógica, né? Mas é uma coisa também óbvia. Não é o mesmo jogador. Eu acho que a imprensa está muito preocupada, né? O Arnaldo Ribeiro falou que é um escárnio o Flamengo contratar o Lino pagando 22, 25 milhões de euros, né? Que isso aí não deveria ser comemorado por nenhum clube. Falar o que dessa imprensa, cara? Eu acho que é muito medo que eles estão, porque o Flamengo, desde 2013, se ajustou financeiramente, se sacrificou financeiramente, e se o Flamengo contrata, hoje em dia, os jogadores que contrata, pelos valores que contrata, é porque tem dinheiro em caixa. E tem um fluxo financeiro indo e vindo. A gente tem como contratar jogadores com esses valores. Mas o Arnaldo Ribeiro fica preocupado com a nossa parte financeira. Ou será que ele fica preocupado com um time estrelado que o Flamengo está montando, né? Um time com jogadores europeus vindo jogar aqui, jogadores que não estão em fim de carreira, como é o caso do Royal. Não está em fim de carreira, como é o caso do Lino. São jogadores que o Flamengo está botando dinheiro no bolso, tirando o jogador da Napoli. A Napoli estava negociando com o jogador e o Flamengo foi lá e contratou. O Flamengo está atravessando clubes europeus. O Flamengo está atravessando, né? A torcida da Turquia está assim atônita, né? Pô, os jogadores estão preferindo ir para o Brasil, bons jogadores, do que vir para a Turquia, do que continuar na Europa. Esse é o patamar que o Flamengo conseguiu chegar pela parte financeira, pela organização e pelo sacrifício que chegou. E para fechar com chave de ouro, o Paulo Nunes falando ainda das contratações do Flamengo, muito incomodado. Isso para mim é desespero, tá? O Flamengo tá fazendo uma janela do jeito que a torcida queria, né? Com bons jogadores, contratando jogadores que já tem nome lá na Europa, que fizeram uma história na Europa, como é o caso principalmente do Saul, e jogadores escolhendo vir jogar no Flamengo, né? O Saul é um caso icônico, porque é um jogador que é espanhol, que tinha propostas mais valiosas em relação à parte financeira e preferiu vir para o Flamengo. E isso incomoda muito a imprensa recalcada paulista. E é isso. Queria saber a opinião de vocês. Por favor, coloca aqui embaixo do vídeo, porque eu não poderia deixar passar aí essa opinião
clubistas, de jornalistas que eu até considerava muito na época que meu pai era vivo. Meu pai também considerava o PVC como um grande jornalista, mas parece que a parte clubista está falando mais alto neles. E rapaziada, falando sobre o Lucas Paquetá, vem ser feliz no Flamengo, isso porque ele que virou réu, né, naquele problema em relação à manipulação de jogos, a cartões amarelos, isso em maio de 2024, foi quando surgiu a denúncia. E de lá pra cá, né, a cabeça do atleta ficou um furacão, né, ficou remexida, o atleta até mesmo chorando quando recebeu um cartão amarelo, mas isso tudo, graças a Deus, é passado. E a nação rubro-negra já está fazendo uma campanha para o Paquetá vir para o Flamengo, né? Até porque o West Ham, ele pretende negociar o jogador por mais ou menos 40 milhões de euros, 35 milhões de euros. Há um tempo atrás, o Manchester City queria a contratação dele, assim como o Flamengo, mas o Flamengo queria por empréstimo. E é, na verdade, né, um jogador que, se chegasse nesse time do Flamengo, se encaixaria muito bem no meio-campo rubro-negro, até porque um jogador de criatividade, com essa criatividade, cria do ninho do urubu, ele performaria muito bem, porque o manto sagrado não iria pesar e ele daria aquele toque de qualidade, né? Porque ele parece um mágico em campo, faz jogadas assim que espantam os torcedores, até mesmo os torcedores adversários. Então, o Paquetá, que receberá a informação na próxima semana de que é inocente, ele ficará liberado para jogar futebol, porque existia o risco de banimento até mesmo para o resto da sua carreira em relação à sua profissão, que é jogador de futebol. Então, Paquetá inocente, que ele filtre melhor, né, com quem ele conversa em relação às partidas de futebol, porque assim como aconteceu com o Bruno Henrique, o caso do Paquetá foi um caso emblemático, né, por falar com pessoas próximas em relação a cartões ou o que poderia acontecer nos jogos. E no caso do Bruno Henrique, será julgado também, virou réu, e a justiça determinará se o jogador, assim como o Paquetá, será inocentado ou se ele será condenado. Ao meu ver, o caso do Paquetá é muito mais grave do que o caso do Bruno Henrique. Mas a gente sabe, quando é o jogador do Flamengo, as coisas às vezes podem ser muito piores do que para outros clubes, né? Porque a gente já teve caso no Brasil de manipulação descarada, que o jogador pegou um tempo curto de punição ou pegou apenas uma multa. Vamos ver como é que a justiça procederá em relação também ao Bruno Henrique. Mas é isso, Paquetá livre, nação rubro-negra fazendo campanha para o Paquetá vir, e eu deixo essa pergunta para vocês. Gostariam de ver o Paquetá vestir o vermelho e preto, ou vocês acham que o destino dele é realmente continuar na Europa? Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.